seu nome, exaltar a sua majestade eterna, pois o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda exaltação, acima de tudo e de todas as coisas. Estamos de fato e de verdade alegres por estar aqui, louvar a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, os nossos filhos, missionária Andresa. Aí está ali a Isadora, o Israel e o Eliakim. Deus abençoe. Louvar a Deus por estar com os irmãos, junto ao nosso amado pastor Francisco, o qual temos um apreço muito grande e o admiramos pelo trabalho missionário prestado, não só na igreja de Lago da Pedra, como bem à frente da Secretaria de Missões do nosso estado. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros presentes, pastores. Que Deus abençoe, como bem toda a igreja aqui reunida. Irmãos, eu quero nessa noite trazer a palavra do Senhor nosso Deus, e vou pedir aqui aos irmãos que abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, glória a Deus, aleluia. Eu quero trazer uma palavra, pastor, com a sua permissão, dentro daquilo que nos foi proposto, mas de uma natureza mais devocional, levando os nossos corações a meditar no Senhor, nosso Deus, na sua grandeza, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele espera que façamos para o seu reino. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, encontre aí esses primeiros versículos deste capítulo 13, o qual nós estaremos lendo nessa oportunidade. Glória a Jesus. Atos 13, glória a Deus, versículo 1, 2 e 3. Os irmãos encontraram, amém? Pronto, então acompanhe o texto sagrado que diz assim: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Graças a Deus. Apenas esses 3 versículos da palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero ser o mais compreensivo possível nessa noite para os irmãos, e desejando que Deus possa, aleluia, por meio da sua palavra, falar aos nossos corações, conduzir o nosso espírito e a nossa alma, elevando-o ao entendimento da necessidade missionária que nós vivemos, como também, dado os dias que precedem, que antecedem ao projeto da igreja a ser realizado no mês de agosto. Louvado seja o nome do Senhor, mas glorifico a Deus, porque tenho plena certeza, aleluia, que será um trabalho próspero e frutífero para a glória do Senhor Jesus. Amados irmãos, dentro do que diz respeito à salvação, Maipilma divide o Novo Testamento em 4 grupos. O primeiro são os 4 evangelhos, que ele o chama de a biografia ou a manifestação da salvação. O segundo grupo é apenas o livro de Atos, que é o único histórico, que ele o chama de a expansão da salvação. O terceiro grupo é as cartas, que vão da carta de Romanos, logo após Atos, até Judas, que antecede ali Apocalipse. Ele o denomina como a explicação da salvação. E Apocalipse, ele o chama de a consumação da salvação. Então, a partir desse ponto de vista, ele assim divide o Novo Testamento. Aleluia. E nessa noite nós temos lido
a palavra de Deus no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. E a bem da verdade eu quero dizer aos irmãos nessa noite que quem lê, quem atentamente observa o capítulo 24, os últimos versículos do capítulo 24, principalmente o versículo 49 de Lucas, aleluia, e logo se depara, aleluia, com Atos dos Apóstolos, percebe que Lucas faz questão de fazer uma ligação entre o encerramento do livro ou do evangelho que leva o seu nome, faz uma ligação, uma conexão com Atos dos Apóstolos. Não obstante o fato de ele ser, aleluia, o escritor de ambos os livros, mas é porque ele coloca realmente a Atos como uma continuidade, aonde ele para no evangelho que ele escreveu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele inicia Atos dos Apóstolos, ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quando ele fala do primeiro tratado, obviamente, ele está falando do evangelho de Lucas. Para quem ele endereça? Para Teófilo. Assim como ele menciona no evangelho, ele menciona também em Atos. Ele diz: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima nos céus, depois de ter dado os mandamentos aos apóstolos que escolhera, aos quais, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas. Aí ele diz mais: sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus, aleluia. Assim ele inicia Atos dos Apóstolos. Mas quando ele está encerrando, quando Lucas está encerrando o evangelho, no versículo 49, ele está dizendo, escrevendo as palavras que o Senhor Jesus tinha dito, quando ele ordenou que não se ausentassem da cidade de Jerusalém, versículo 49, e ele volta a repetir isso no versículo, aleluia, em que ele menciona essa mesma observação, que é a mesma na verdade, embora escrita em livros diferentes. Pois quando eles se reúnem, os discípulos se reúnem com Jesus, alguns perguntam: Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus olha, porque sempre vai haver pessoas preocupadas com a situação social, aleluia, do mundo, do país, da nação. É exatamente o que esse cidadão esboça para o Senhor Jesus, vendo que ele agora estava ressuscitado, e quem sabe ele era um dos que tinha ouvido Jesus dizer: olha, a mim é dado todo o poder nos céus e na terra. Ele faz uma pergunta: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Aí Jesus diz: olha, não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí o versículo 8 ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim estava a observação do Senhor Jesus no versículo 8, em que Lucas escreve no capítulo 1 de Atos. Aí nós, se formos caminhar em Atos dos Apóstolos, nós observamos como a igreja vivia, como a igreja crescia, como era a igreja apostólica. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Era completamente diferente, mas é algo também que eu creio que nós podemos viver, porque as promessas de Cristo para a sua igreja, elas não caíram, elas não perderam a sua validade. Louvado seja o nome do Senhor, e elas permanecem para sempre, porque foi o Senhor Jesus quem disse. E eu já me lembro do que disse, aleluia, o profeta Isaías, no capítulo de número 40, o versículo de número 8, ele diz, Deus usa o profeta para dizer, aleluia, seca-se a erva, caem as suas flores, mas a minha palavra, ela permanece para sempre. Aquilo que Jesus disse é exatamente a palavra de Deus, as suas promessas, e que elas estão, aleluia, atuantes nos nossos dias. E nós, a igreja de Cristo, temos a possibilidade, não só a possibilidade, nós temos a oportunidade de viver, aleluia, aquilo que Deus espera que nós vivamos, como a sua igreja, que fora comprada, redimida, resgatada pelo seu poderoso e precioso sangue, que foi vertido na cruz do
Calvário. Mas se nós caminharmos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós percebemos ali a eleição do apóstolo ou do discípulo que se tornaria apóstolo para assumir a vacância deixada por Judas, aquele que traiu o Senhor Jesus. E nós vemos toda a organização, e tem um detalhe, o versículo de número 14 do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, conta ali, já nos dá exatamente um parecer de como a igreja viveria ali, e como estaria fundamentado, aleluia, o crescimento da igreja. Versículo 14, a Bíblia diz que eles permaneciam unanimemente em oração, aleluia, glória seja dado ao nome do Senhor. Nós observamos já no capítulo 2, a partir do versículo 1, que a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu o que? Um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E a Bíblia também diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Aí a Bíblia diz que todos, sem exceção, todos naquele dia foram cheios do Espírito Santo. E não somente isso, eles foram cheios, mas eles começaram, aleluia, a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente observa como a igreja crescia, louvado seja Deus, quando Pedro prega uma grande mensagem. A Bíblia diz que quase 3.000 almas, mas Pilma também diz que houve um crescimento de 2.500% naquele dia, pulou de 120 para 3.000, aleluia. Aí a Bíblia vai dizer como era a vida daqueles novos convertidos. Capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É bem aqui, é nesse versículo que está todo o segredo do crescimento daquela igreja. Está aqui todo o segredo do crescimento da igreja primitiva, a perseverança na doutrina. Aí eu me pergunto, o que é a doutrina dos apóstolos? Obviamente, a doutrina dos apóstolos era os ensinamentos de Cristo, e os ensinamentos de Cristo nada menos é do que a palavra de Deus, aleluia. Então eles perseveravam na palavra de Deus, aleluia. A igreja fundamentada na palavra, ela é viva. A igreja fundamentada na palavra, ela cresce. A igreja fundamentada na palavra, ela prospera, ela floresce na presença de Deus, e ela vai crescendo, ela vai avançando, ela vai conquistando espaço, ela vai ganhando e alargando as suas tendas. Por quê? Porque ela está fundamentada na palavra. Eles perseveravam na palavra, eles perseveravam também na comunhão, no partir do pão, e por fim, aleluia, Lucas diz que eles perseveravam nas orações. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como uma igreja não crescer, não tem como nós não termos sucesso e êxito missionário, evangelístico, se nós, aleluia, estivermos observando o que diz, aleluia, esses conselhos bíblicos aqui. A igreja crescia, tanto é que no último versículo do capítulo 2, diz que eles caíam na graça do povo, aleluia, e crescia em número constantemente, e todos aqueles que iam sendo salvos, iam sendo agregados no contexto da igreja, aleluia, e Deus fazia milagres, maravilhas, pelas mãos dos apóstolos. Mas nós já estamos no capítulo 3, a Bíblia diz que havia um costume, aleluia, da igreja, pelo menos de 2 dos apóstolos, pelo menos esses 2, Lucas faz questão de frisar, que é Pedro e João. Eles vão todos os dias para uma oração no templo, às 3 da tarde, ou seja, eu vejo ali uma campanha de oração que a gente costuma fazer, a deles também era constante. Eles iam todos os dias orar, buscar a presença de Deus, colocar diante do Senhor as necessidades da igreja, porque eu sei, não sei você, mas eu já percebi que a vida da igreja em Jerusalém girava em torno da oração.
A vida da igreja em Jerusalém girava em torno da oração. Aí está o segredo. Existe um antigo escritor que fala muito sobre oração, norte-americano, se eu não estou enganado. Se alguém souber, me ajude. Me parece que é Edward McKendry Bondes, o nome dele, me parece que é assim o nome dele. Ele diz em um livro que não são os métodos, pastor Francisco, não são as condições, o preparo, não. Tudo isso nós, a igreja, já temos. Ele diz assim: nós estamos precisando de homens que orem, de homens que busquem a presença de Deus. O nosso preparar espiritual para a obra, precisamos estudar, obviamente precisamos, aleluia, mas Deus está contando com alguém que esteja dependendo dele inteiramente. Há muito tempo atrás foi criada uma instituição missionária, Exército de Salvação, e foi enviado um grupo de obreiros missionários para uma determinada área, trabalhar, evangelizar por um tempo, e eles não tiveram muito êxito, e escreveram uma carta para o diretor, e ele, não me recordo do nome dele, que foi o fundador dessa instituição, dizendo assim: Senhor, nós não conseguimos fazer muita coisa, nós não vemos que percebemos que não estamos avançando na obra. Aí ele escreve uma carta, respondendo, diz assim: pois experimentem chorar, experimentem chorar. Eles entenderam que ele estava orientando-os à oração, e eles foram orar, e viveram de fato o que Deus queria que vivessem ali, aleluia, sendo instrumento em suas mãos. A igreja em Jerusalém girava em torno da oração, e isso lhe dava toda a base que eles precisavam para avançar na evangelização, no ganhar almas para o reino de Deus. Observe, eles estavam 3 horas da tarde todos os dias orando no templo. Deus faz um milagre, por conta daquele milagre eles são presos, interrogados, e quando quem os prendeu viu que não havia motivo legal, justo, para mantê-los presos, os solta e diz: olha, vocês podem ir, mas não preguem mais no nome desse Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, é isso que falta em nós, sermos verdadeiramente cheios do Espírito Santo, à medida que nós tenhamos coragem, aleluia, de Deus, para proclamar as verdades, aonde quer que for necessário. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Pai, julgai vós mesmos, se é justo nós obedecer a vós ou obedecer a Deus. Nós não nos calaremos e não deixaremos de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Aí quando eles são liberados, eles vão felizes e alegres, porque sofreram algum tipo de injúria por amor a Cristo. Se reúnem com a igreja que estava orando. Capítulo 4, versículo de número 31, a Bíblia diz, 31, que quando eles se reúnem, eles oram ao Senhor, eles citam, aleluia, o Salmo 2, versículos do Salmo 2, e oram, e a Bíblia diz que o local em que eles estavam orando tremeu, e eles ficaram e foram cheios do Espírito Santo, e com alegria e ousadia anunciavam a palavra de Deus, aleluia. Observe que até aqui o capítulo número 4 fala também dessa atmosfera de oração. O capítulo 5 não é diferente, aleluia. Pedro entendeu que Ananias tentava ludibriar a igreja porque estava em oração. Capítulo 6, eles oravam para estender as mãos, impor as mãos sobre os diáconos que seriam escolhidos. Capítulo 7, a gente vê o mover de Deus na vida de Estevão, porque a Bíblia diz que ele era também um homem de oração, aleluia. No capítulo 8 a Bíblia diz que há, na verdade, uma perseguição contra a igreja, e todos se espalharam, exceto os apóstolos, mas eles estavam em oração. O capítulo 9 conta sobre a vida, aleluia, a perseguição desenvolvida por Saulo contra a igreja. Mas quando Jesus tem um encontro com ele, quando ele já está na cidade de Damasco, hospedado naquela rua chamada à direita, ele está fazendo o quê? Ele está orando. E enquanto ele está orando, Ananias também está sem saber de nada, e Deus vai lá onde Ananias e fala com ele, vai até aquela rua chamada direita,
Vai aonde Saulo está. Senhor, as informações não são boas. Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. É assim que Deus trabalha quando a igreja ora. Enquanto nós oramos, Deus estará trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Os corações são tocados, tomados. Aleluia. Não é pela nossa sabedoria, irmãos. A gente precisa estudar, precisa. E eu quero trazer essa palavra nesse sentido de conscientização. A gente precisa de fato. Aleluia. O que nós não podemos é abrir mão do que é principal. Porque o crescimento da igreja se dá no campo do espiritual. Aleluia. Quando Jesus disse que o vento sopra onde quer, Ele está falando da ação do Espírito. Eu vou pregando, o Espírito vai soprando em um coração de um macumbeiro, em um coração de alguém, aleluia, que leva uma vida fácil na rua. Aleluia, porque é o Espírito que opera e trabalha quando a igreja ora. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O capítulo de número 10. Pedro está na cidade de Jope. E enquanto esperava o almoço, o Lucas faz questão de a gente entender isso. Enquanto ele esperava para se alimentar, ele está orando no quarto de cima onde está hospedado. E ele tem uma visão. Cornélio na cidade de Cesareia está orando. E ele tem também uma visão. E por meio da oração o Espírito de Deus trabalha. Aleluia. E a salvação chega não só na vida, mas na família, nos parentes e nos amigos de Cornélio. Paulo já está, por esse tempo, Paulo já está na cidade de Tarso, já depois de crente, de salvo. A Bíblia diz que a igreja cresce e prospera. No capítulo 11 há uma expansão, e a Bíblia diz que pelo menos 2 grupos de pessoas se dividiram, em que uns pregavam apenas para os judeus, e outros pregavam para gentios, e a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles, e o Evangelho chegou na cidade de Antioquia. Estou já chegando onde eu li, e a Bíblia diz no capítulo 11, que houve um crescimento da igreja ali, e os apóstolos em Jerusalém mandaram para Antioquia a Barnabé, e Barnabé agora não dá conta da obra, porque lá estava gigantesco o crescimento, e ele vai buscar Saulo, e traz, e a Bíblia diz que eles passaram ali 1 ano, e é no versículo de número 26, do capítulo 11, que a Bíblia diz que foi na cidade de Antioquia, em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, em que eles tiveram uma identidade, embora que os moradores de Antioquia os chamassem de cristão, no sentido de zombo, que eles não sabiam, é que essa identidade ficaria para a igreja de Cristo representada, aleluia, cristãos, seguidores de Cristo, pequenos cristos, seguidores do Senhor Jesus, aleluia. E havia um costume na igreja de Antioquia, vez por outra, pastor, eu vejo no grupo do projeto Samuel, o pastor Gelson, ele posta lá uma foto, ele costuma postar todas as manhãs, que eu fico impressionado, digo, meu Deus, o negócio lá tá bom, todas as manhãs, pelo menos 40, 45, 50 pessoas orando, uma oração de manhã cedinho, aleluia. A gente precisa desse costume, irmãos, é disso que a gente precisa, aleluia. A gente tem uma vida muito corrida, a gente tem uma vida muito... Todo mundo precisa trabalhar, tem os seus compromissos financeiros, tem, aleluia. Só que a gente precisa parar para tirar um momento de oração e falar com Deus. E tão bom é quando a igreja é mobilizada pelo próprio Deus, para juntos estar num local como esse, orando, buscando a face do Senhor. Alguém já disse que quando Deus quer trazer um avivamento para a sua igreja, a primeira coisa que Ele faz é mover o seu povo para orar. Enquanto nós não sentirmos a direção de Deus para orar, para buscar a sua presença, nós vamos estar na vontade, na sede, no desejo de ver Deus trabalhar, de ver Deus operar, de Deus fazer milagre. Agora a nossa disposição, aleluia, enquanto ela estiver pouca, a gente vai continuar no desejo, na vontade, e não vai ver. Observe que o sucesso da igreja em Jerusalém, em Antioquia, estava ligado à oração.
E é exatamente nesse clima de oração que o Espírito de Deus vai ter liberdade de falar com você, de falar comigo. Todo crente aqui sabe que na sua caminhada cristã, o momento em que ele mais tem sensibilidade para ouvir Deus é quando ele está aplicado mais à oração. É ou não é? É, irmãos. É. Não existe outro meio, não existe outro método. É quando a gente se aplica à oração. Eu me lembro de uma campanha de oração ainda na Faísa, pastor, eu auxiliei o pastor Carneiro 10 anos. Foi 10 anos. Nós aplicado a oração, e uma vez, eu e mais outro irmão, de joelhos dobrados, de olhos fechados, passou uma visão assim, eu de olhos fechados, é tão bom quando a gente tem esse tipo de coisa, né? Passou uma visão nos meus olhos assim, um templo, é como se fosse uma congregação, era pequeno, mas ela estava só aquele piso morto e rebocado, aquela cor de cimento, passou. E eu continuei orando. Depois passou de novo, agora já não era mais daquela mesma forma, era o mesmo templo, o mesmo tamanho, a mesma altura, mas todo rebocado, bem pintado, uma bela cortina lá atrás, naquele tempo se usava cortina, uma bela cortina, umas cadeiras acolchoadas, e bem bonito aquele templo. Aí passou novamente, tudo bem, terminou a oração, eu trabalhava numa loja de móveis, aí eu pego as minhas fichas, vou para o interior, cobrar, coisa ruim, irmãos, é cobrar. Aí quando eu chego na casa de uma irmã, era aquele tipo de crente, aquela serva de Deus que era animada, encorajada, mas o marido não era crente, e infelizmente, perto da casa deles tinha assim um banco grande de areia, e ele decidiu anualmente fazer uma maldita de uma vaquejada lá. E como se não fosse o bastante, ele pegava a pobre da irmã e botava lá na boca do freezer lá da cerveja. E a irmã, antes de ser crente, gostava de beber, e vez por outra, nas vaquejadas ela estava bebendo e acabava se desviando, isso por volta de 2009, aí naquele dia eu encostei na casa dela, ela estava crente nesse período, e por necessidade, porque isso ainda tem, ela estava à frente da congregação, olha o negócio, na frente do trabalho. E eu, lembrando da visão, perguntei para ela, irmã, eu ia dizendo aqui o nome dela, irmã, como é que está lá a construção? Ela disse, irmão, Juscelino está assim, está caminhando devagarinho. Eu estava pensando naquela construção que eu tinha visto. Aí eu disse, mas Deus vai abrir as portas, vai dar certo em nome de Jesus. Entramos para tomar um café, sentamos, tomamos um café, e eu disse para ela, agora nós vamos orar, que eu vou para frente. Ia para um povoado mais à frente, alguns quilômetros. Quando eu levantei as mãos para orar, que nós oramos, ela foi cheia do Espírito Santo, foi renovada há muitos anos, que não falava língua estranha, se alegrou, eu saí de lá, ela ficou chorando, foi a última vez, aleluia, que a irmã Zenice se desviou, nunca mais, até hoje, vez por outra nós conversamos com ela, está firme no Senhor. O marido dela, depois daquele evento, ele não teve mais vaquejada, aleluia, louvado seja Deus, ele nunca quis ser crente, mas a irmã Zenice está firme nos pés do Senhor, e vive para a glória de Deus, aleluia. Nós precisamos orar. E foi exatamente nessa mesma viagem, pastor Francisco, que eu visitei uma prima minha, filha de um tio meu, irmão da minha mãe. Ela estava doente, casada de muito nova, tinha uma filhinha de talvez 2 anos na época, e estava muito doente, não foi descoberto de fato que doença ela tinha. A verdade é que ela emagreceu rapidamente, grandes feridas surgiam no seu corpo, sarava, e a pele ficava muito sensível, avermelhada. Ela estava tão magra, irmãos, de verdade, que os lábios parece que não dava para cobrir os dentes. E eu fui lá, falei de Cristo para ela, do amor de Deus, e perguntei, tu quer aceitar Jesus como Salvador? Ela disse, eu quero, Juscelino. Aí eu fui inexperiente, pastor. Eu perguntei para o tio Neto, ele estava levando ela para casa de uma feiticeira aí na região de Grajaú. Ela quer aceitar Jesus como Salvador.
senhor tem que dizer para mim que não vai mais levar ela lá. Ele disse, Juscelino, no dia 14, ela está aguardando, eu vou ter que levar ela lá. Eu disse, eu não vou ter condições de orar desse jeito. Eu devia ter orado, não era? Eu devia ter orado. Eu disse, não, eu não vou. Mas ela disse para mim que queria aceitar Jesus, com lágrimas nos olhos. Uma pessoa enferma é muito sensível para uma mensagem do Evangelho. Ela disse, mas eu quero aceitar. Eu disse, tio Neto, eu não vou orar se o senhor, só se o senhor me garantir que não vai levar. Ele disse, não, eu tenho que levar, dia 14, não me lembro qual era o dia do mês. E de fato eu não orei por ela. 15 dias depois ela morreu. Quando ela morreu, eu estava na mesma oração de madrugada e chorando. Eu disse, Senhor, eu estava pedindo a cura da minha prima. Aí Deus me disse, eu dei para ela a cura da alma. Tu pedia do corpo, mas eu dei da alma. Eu fiquei triste e vivo numa dúvida até hoje, porque ela disse que queria aceitar Jesus, eu só não orei, mas Deus disse para mim que deu a ela a cura da alma, só que ele disse assim, mas tu não soube entregar. Aí eu fico numa dúvida, mas eu deixo com Deus. O certo é que eu vivi isso diante de Deus. Quando a gente ora, irmãos, aleluia, você se torna um instrumento fácil nas mãos de Deus. E Deus tem prazer de te usar quando você... Há uma facilidade tão grande. Não precisa bater pé, não precisa pular, não precisa saltar desse púlpito para o outro lado, não. Para Deus usar você, aleluia. É porque Ele vê, Ele sabe da comunhão que tu tem com Ele no teu quarto de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos orar. A nossa capacidade, o nosso conscientizar de fato, ele se dará com a eficácia que este mundo precisa, se nós nos colocarmos de fato diante de Deus em oração. Os métodos nós temos, a habilidade nós temos, embora que não seja muita, mas a condição financeira nós temos. Eu só preciso orar. É para mim isso aqui também. A gente só precisa orar para Deus usar. Aleluia. A gente só precisa orar para Deus nos usar, irmãos. Oh, aleluia. A Bíblia diz que a igreja de Antioquia foi crescente. A partir de Antioquia, deu-se então a expansão para o mundo ocidental, para a região da Ásia, a pregação do Evangelho. Qual era o costume da igreja de Antioquia? O versículo 1 diz, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Sempre vai precisar desses dois tipos de crentes na igreja, profetas e doutores. Não precisa ir muito longe para explicar. A gente precisa de alguém que gosta de orar, que é devoto, que dobra o joelho, que ora pela madrugada, que se consagra, que jejuma. Nós precisamos de profeta, alguém que é usado verdadeiramente por Deus para falar uma palavra profética, aleluia. Quando necessário for, Deus usá-lo em uma palavra profética. Mas nós precisamos de doutores e pessoas que estudam, balizadas na palavra, aleluia, para orientar, para ensinar, para que a igreja de Cristo cresça, podada, cuidada, aleluia, edificada, como a Bíblia diz, pelo ensino da palavra. Esses dois tipos de crente a gente vai precisar na igreja. Não pode ter só um faltando o outro, não pode só ter o outro faltando um, não. É os dois tipos de crente, tem que ser casado esse negócio. Havia profetas e doutores. Aí cita o nome deles, entre eles está Barnabé e Saulo. E a Bíblia diz que eles tinham um costume, qual era? Eles gostavam de orar, eles gostavam de jejuar, eles serviam e adoravam a Deus. E nesse clima de adoração, de serviço, nesse clima de jejum, de oração, a Bíblia diz que o Espírito usou alguém para falar e disse, aparta para mim a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Vai ser bom, pastor, quando você olhar aqui, não precisa olhar assim por baixo, peneirando, você vai olhar por cima e Deus vai lhe dar a visão de quem de fato tem uma vocação, porque não basta só ter a vontade, tem que ter a vocação, aleluia. E o Espírito vai dizer, aparta fulano de tal para mim, para a obra, e aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora, vai se destacando.
É Deus, é o Espírito trabalhando, falando. O Espírito disse: aparta para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles oraram, impuseram as mãos sobre eles e os despediram para a obra que fora o Senhor que os chamou. Irmãos, olhar para a vida de Paulo, para a obra que ele realizou, é algo fenomenal, como diz o Silas Malafaia, porque é Deus quem faz, e Deus está esperando apenas a nossa disposição. Eu tenho dito isso muito, para que Ele nos use e nos dê graça para cumprir a sua vontade, e estar consciente daquilo que Deus quer para a minha vida. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, quando escrevia aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse assim: porque eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem tem esse mesmo sentimento que Paulo tem, aleluia, não vê a dificuldade de ir, de entregar um folheto, de ganhar uma alma, de orar por alguém, de falar do amor de Deus para uma pessoa e dizer: Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. É um sentimento que nós precisamos viver verdadeiramente, intimamente, algo que só o Espírito Santo implanta em nosso coração, a partir dessa condição, desse viver da igreja em Antioquia, porque aqui também é um modelo para nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo vive exatamente o que Deus projetou para ele. Ele realiza a sua primeira viagem missionária a partir das mãos estendidas aqui no capítulo 13. O capítulo 13, o capítulo 14 registra a primeira viagem missionária. O capítulo 15 registra a sua volta e descida a Jerusalém. Assim como o mesmo capítulo 15 ainda registra o seu retorno a Antioquia, agora com aquela organização das doutrinas necessárias para os gentios que aceitavam a Cristo. Os últimos versículos do capítulo 15 com o 16 fala já da segunda viagem. E quem ganha almas, ele é direcionado pelo Espírito Santo, ele não age por conta própria. Paulo decide para uma determinada região, o Espírito diz não. Para uma outra região ele diz não. Aí à noite ele tem uma visão e alguém diz: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Eu já vivi algumas experiências assim. Maio de 2012, eu estava indo da Faísa para Buriticupu, dentro de um carro, quando eu senti, dentro da minha alma, parece que moía o meu coração e dizia assim: tu precisa orar por uma pessoa antes que ela morra. Tanto é que eu bati no ombro do meu irmão que ia dirigindo o carro e disse: olha, nós precisamos orar por alguém antes que essa pessoa morra. E nessa época aqui em Garapé Grande, que é a minha cidade natal, tinha um tio meu que estava em fase terminal de câncer na próstata, e eu achava que era ele. Talvez o senhor não conheça, pastor Francisco, mas depois do segundo núcleo tem uma entrada para terceira que vai para Siquel. Ali vinham os dois moços saindo de moto meio embriagado, bateram na lateral de uma carreta e eles estavam muito mal. O que estava pilotando a moto estava bêbado, um olho vazado, a ambulância do SAMU atendendo, e ele não falava coisa com coisa, e um outro senhor já velho, imobilizado em uma maca no chão, e o carro parou mais na frente, eu já voltei para lá correndo. Eu estava entendendo o que eu estava vivendo. Quando eu perguntei a algumas pessoas ali filmando, eu perguntei: esse senhor, ele está consciente? Alguém disse assim: talvez está, eu não sei. Aí eu baixei onde ele, botei a minha mão sobre o peito dele, e disse, e peguei com a minha outra mão, peguei a mão dele e disse: o senhor está me ouvindo? Se o senhor estiver me ouvindo, aperta. Eu já vivi algumas experiências dessas. O senhor aperta minha mão. Ele apertou minha mão e ficou assim, como se fosse o pulsar do coração na minha mão.
Eu disse para ele: olha, eu sou crente, eu quero orar pelo senhor, aceitando Jesus como Salvador. Você quer? Aperta minha mão novamente. Ele continuou apertando minha mão. Eu coloquei a mão sobre ele e orei e disse: Deus, ele aceita o teu filho como Salvador, perdoa os pecados dele, escreve o nome dele no livro da vida. Aí levantei e disse: eu quero orar pelo outro. Uma policial disse assim: não, ele está sendo atendido pelos médicos do SAMU, vai atrapalhar. Eu preciso orar pelo outro. Não dá para tu orar por ele. Aí eu saí chorando. Isso foi uma quinta-feira. Quando foi no outro dia, sexta-feira, o meu irmão, que era o motorista do carro, recebeu a notícia que aquele senhor que estava aparentemente melhor, já tinha falecido. O outro ainda estava vivo. Aí eu entendi que tudo é Deus que faz. A gente só precisa orar para Deus nos usar quando for o momento oportuno. É assim que Deus faz. Radagassuri me canta labria sévia. Redei que onte passe anderebia lavasto e coube a névia. Deus tem prazer em usar alguém que se coloca diante dele para ser um instrumento em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha palavra no quesito de conscientizar, de levar a uma consciência evangelística, pastor, como é a proposta que o Senhor me deu para trazer aqui, é esse sentido. A gente precisa orar, irmãos. Toda a nossa capacidade, instrumentalidade, ela vem do Espírito para nós. Aleluia. O evangelho que salva, ele é simples. O evangelho que leva um analfabeto a aceitar Jesus, ele é descomplicado. E isso é o suficiente. Eu preciso estudar, eu preciso, para ninguém me calar por aí. Mas eu preciso buscar a Deus, para que quando Ele quiser me usar, eu esteja à disposição dEle. Agora, há poucos dias, nós fomos tirar uma madeira no mato para fazer uns andames lá, numa reforma e ampliação do templo da congregação. E enquanto o irmão amolava a corrente do motosserra, eu estava observando e dizendo assim, e pensando assim: um motosserra desse, a facilidade de serrar a madeira é muito grande. Agora, se tiver com a corrente cega, dá para entender, não dá? Um instrumento, por mais útil que ele seja, mas se ele não tiver, aleluia, apto para a gente se usar, a dificuldade continua a mesma. Aleluia. São coisas simples para nós entender verdades espirituais. Aleluia. E Deus está contando com você. Deus está contando comigo, com a mocidade, com os obreiros, com os pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei feliz naquele dia que nós fomos ministrar na cruzada, que o Senhor disse que naquele dia o Senhor tinha ido evangelizar e estava alegre também. Porque quando a gente olha de longe, meio distante, a gente pensa assim: não, ele não faz, né? Pois é, isso é que é importante, irmãos. Aleluia. Eu não estou em um pedestal por um cargo, por conta de um cargo. Aleluia. Deus é maravilhoso para usar quando a gente se coloca na presença dEle, aleluia, para que Ele use. Que coisa maravilhosa, aleluia. Aí Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, uma vez mais dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito o leva para a cidade de Filipos, a primeira da região da Macedônia. Aí quando Paulo chega lá, eu percebo que parece que Paulo, apesar de ter sido dirigido pelo Espírito Santo, ele precisava de uma orientação a mais. Aleluia. O que é que ele vai fazer? Ele vai todos os dias, de manhã, de tarde, para uma oração às margens de um rio. Aleluia. E nessa ida e vinda, quando ele está lá, Deus começa a trabalhar o coração de uma senhora empreendedora que era da cidade, aleluia, de Tiatira, mas tinha o seu empreendimento na cidade de Filipos, e ela para ouvir a palavra, ela para participar daquela oração que ele faz todos os dias à margem daquele rio. E a Bíblia diz que Deus moveu o coração dela. É nisso aqui, é exatamente aqui, que você vai ver a facilidade de orar por alguém. Porque antes de ir você ora.
E quando você ora, Deus vai mover o coração que vai ouvir a pregação. Pois a Bíblia diz que Deus moveu o coração de Lídia para ouvir a palavra. E Paulo ora não só por ela, mas por toda a sua família. E naquela ida e volta, aleluia, o diabo sente-se incomodado. E ele acha que vai conseguir enganar Paulo, elogiando o trabalho deles, elogiando o serviço deles. Aí Paulo diz: sai da vida dessa jovem, capeta, em nome de Jesus. O segundo milagre é realizado na cidade de Filipos. O terceiro, eles estão presos. E enquanto estão presos, em vez de murmurar, de reclamar, eles oram, cantam ao Senhor, e Deus decide visitar aquele local. E há um tremor de terra ali, o que seria, aleluia, geologicamente impossível. Deus visita, quando Deus visita, coisas impossíveis acontecem. Aleluia. Quando Deus visita a tua casa, a tua família, coisas impossíveis acontecem. Glória. Aí eles veem o mover de Deus e oram também por mais uma família, a família do carcereiro. Apenas esses 3 milagres acontecem: a salvação de Lídia com a sua família, a libertação da jovem endemoniada, a salvação do carcereiro e da sua família. No dia seguinte eles vão embora, mas fica uma igreja plantada ali, para a glória de Deus. Filipos, tempos depois ele escreve a carta para a cidade de Filipos, para a igreja, agradecendo pela cooperação dos irmãos, aleluia, e conta ali um dos mais belos mistérios, escrevendo para aquela igreja, que está no capítulo 2, onde Cristo esvaziou-se da sua glória, para se tornar homem. E é exatamente ali, que ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Qual? Sentimento de sacrifício, sacrificial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, tem vezes que Deus nos orienta a fazer alguma coisa, que às vezes o resultado sai fora daquilo que a gente pensa. A igreja da Faísa costuma, ainda ter esse costume, de fazer empreitadas missionárias. Um grupo de jovens vão para determinados campos evangelizar. Participei desses trabalhos e fomos por 2 vezes ao campo de São Domingo da Mata. Estou contando isso aqui, experiências que a gente viveu com base no que eu estou dizendo. Aí nós evangelizando, um irmão de lá estava comigo e disse assim: irmão, missionário, vamos encostar na casa dessa mulher bem aqui, para o senhor ver a situação dela. Nós entramos, uma casa coberta de palha, tampada de barro, uma cama na segunda sala, muito pobre, uma mulher deitada com uma perna quebrada, e aquela fratura foi de osso exposto, fratura exposta, e ela estava deitada. A gente percebia com aqueles tecidos envolvidos, e eu disse assim: o que é que eu vou dizer para essa mulher? Aí o Senhor falou ao meu coração, capítulo 4 do Evangelho de João. Aí eu fui falar sobre aquela mulher samaritana, não é lá, não está registrado, não é lá no capítulo 4 de João? Falar para aquela mulher, e eu percebi, pastor, que ela fechou a cara com o que eu estava falando. Aí eu perguntei: a senhora deseja aceitar Jesus como Salvador? Ela, com a cara muito fechada, disse: não, eu não quero. Aí eu saí sem entender. Quando eu montei na moto, mais o irmão, ele disse: missionário, essa mulher aí, algum tempo atrás, ela se separou do marido, e hoje ela vive uma vida com um e outro. Há poucos dias atrás, ela estava vindo de uma festa, um povoado, tal, disse o nome do povoado, mais um homem, casado. Eles caíram de moto e ela quebrou a perna, e hoje ela está nessa condição. Aí eu entendi o porquê do texto. Mas ela não quis aceitar Jesus naquele dia, mas ela foi consciente da mensagem. Aleluia. Deus quer usar você ao evangelizar, a falar do amor dele para alguém. A gente tem essa preocupação de orar por alguém, de evangelizar e querer que essa pessoa se manifeste logo. Lawrence Olson diz que para nós ganharmos uma alma, a gente precisa investir tempo. Vez por outra a gente ganha ora por uma alma, e a gente acha até fácil, mas alguém já passou antes de nós evangelizando. Alguém já passou antes de nós evangelizando. Aleluia. Então evangelize. Amanhã alguém pode passar e pode ganhar essa alma que você evangelizou hoje.
Deixa eu concluir, eu acho que eu estou contando história demais. Estava numa campanha de oração, quando eu dirigi a congregação no campo de Joselândia, aqui auxiliando o pastor Ivan, e tinha um vizinho, pai de uma irmã, que estava muito doente, e as irmãs disse: missionário, quando nós voltar da oração, vamos encostar lá na casa do seu Hermógenes. Eu disse: tá bom. Quando eu cheguei lá, eu evangelizei, ele disse: não, ele era surdo. Se for para mim ser crente um dia, eu vou ser crente da igreja adventista. Eu disse: eita, lascou. Esse aí, o negócio aí está sério. Continuamos orando, ele disse: vamos lá de novo. Eu disse: vamos. Ele estava muito mal. Aí eu li o texto do capítulo 2 de Marcos, e disse para ele: seu Hermógenes, Deus pode lhe curar, mas o bem maior que Jesus quer lhe dar é o perdão dos seus pecados. Está registrado aqui no capítulo 2 de Marcos. O senhor quer aceitar Jesus? Ele disse: quero. Eu quase caio para trás. Aí eu perguntei de novo: o senhor quer mesmo? O senhor está entendendo? Ele disse: quero. Aí eu estendi a mão mais às irmãs e oramos por ele. Irmão, nós saímos dali feliz demais. Alguém que estava prestes a descambar no adventismo, decidiu aceitar Jesus como Salvador. E ele foi ser crente de verdade. De verdade. E Deus foi bondoso com ele, deu mais alguns dias de vida para ele. Ele dizia assim para mim: missionário, quando eu melhorar, ele dizia assim, eu vou participar de todas as repartições. Ele trabalhou muito tempo no rumo do sul do Brasil. De todas as repartições da igreja, vou comprar as calças social para mim e vou para a igreja. Ele estava com muita fé, e Deus foi bondoso com ele. O irmão Hermógenes melhorou. Ele dizia assim: quando eu, aleluia, voltar, eu vou me congregar. Quando eu melhorar, vou me congregar. Ele passou um tempo bem melhor. Ele se congregava, só usava calça social, deixou de usar calção, aleluia. Tinha um problema muito sério, mas ele se congregava, passou a devolver o dízimo dele fielmente. Quando fazíamos trabalho de oração pelas manhãs, ele estava presente, embora com dificuldade, mas ele estava presente, aleluia. Mais ou menos uns 6 meses depois disso, nós saímos, mudamos para a cidade de Matões, mas ele continuou firme. Quando eu voltava lá, eu visitava ele: irmão Hermógenes, como é que está? Estou bem. Mas na pandemia, Deus decidiu o levar para a glória, mas ele morreu salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero e preciso ser um instrumento nas mãos de Deus. Isso deve estar impregnado na minha consciência, na minha mente, ao passo que eu vença, aleluia, tudo que me impede a ser usado por Deus para a salvação de uma alma. Se coloque de pé nessa noite, aleluia. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja uma bênção como você é o ano todo, mas especialmente agora no mês de agosto. Aleluia. Nesse impulso evangelístico e missionário que a igreja de Lago da Pedra tem todos os anos, né, pastor? Aleluia, todos os anos. Para que Deus lhe use e você seja uma bênção para a vida de alguém. Se você evangelizar e essa pessoa não aceitar Jesus, não se preocupe. No outro dia alguém pode passar e evangelizar, e esta pessoa pode aceitar Jesus como Salvador. Que Deus visite corações aqui nessa noite, e que hoje, aleluia, Deus possa contar com você para ganhar uma alma. Aleluia. Levante sua mão para o céu nessa noite. Aleluia. Eu vou dar apenas aqui o norte, o roteiro, mas você vai falar com Deus. Eu quero que você diga para Deus que você está à disposição dEle. Aleluia. De que você está à disposição dEle. Então nessa noite, ore aí em nome de Jesus. E se a partir de agora, de hoje, você sentir no teu coração, quando chegar em casa, o desejo de dobrar o joelho e orar, vá. É o Espírito Santo que está querendo te usar. Se você sentir vontade de tirar um tempo para ler a Bíblia, para cantar 2, 3 hinos da harpa, faça, porque é o Espírito de Deus que vai estar te movendo para isso. Por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque eu tenho certeza que carne não quer ler Bíblia, carne não quer orar, carne não quer se consagrar, carne quer dormir, quer comer bem. E se você sentir vontade cada vez mais de orar, de ler a Bíblia, é o Espírito de Deus que está querendo te usar. Então ore nesta noite. Ore aí em nome de Jesus. Oh meu Deus. Oh Jesus. Oh Radagasurribi canta labra sévia neide couva nébria.
É o Senhor Espírito Santo quem convence. Não é a minha expressão, não é a minha fala, aleluia. Não é o gingado do meu corpo quando eu estou pregando, não. É o Senhor quem faz. Há corações aqui, meu Pai, aleluia, abertos para o Senhor nesta noite. Há lábios proferindo palavras de sinceridade diante de Ti nesta noite. Ouça! Querido Deus, amado Pai, eterno Senhor, pelo poder da Tua palavra, pela Tua graça que é maravilhosa, pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua graça que nos alcançou, Deus. Éramos famintos, mendigos, e agora temos pão e temos a capacidade de dizer para outros aonde achar pão. Era o pensamento de Charles Spurgeon, Senhor. Deus, faz de nós instrumento em Tuas mãos, para ganhar almas, para evangelizar, para falar do sacrifício de Cristo, do plano da salvação de Deus para o homem, aleluia, no qual já estamos inclusos. Oh meu Deus, nos dar a capacidade de levar pessoas a Cristo, assim como aqueles 4, aleluia, amigos levaram aquele homem paralítico, e até colocaram por cima do telhado, dada a dificuldade, ao encontrar o Senhor Jesus. Nos ajuda a levar pessoas aleijadas, mancas, cegas, doentes a Cristo, e eles possam receber a cura da alma. Aleluia. Assim como André disse para Pedro, nós achamos o Cristo. Vem e vê, que possamos dizer para as pessoas, nós temos o Cristo, conheça Ele. Há pessoas que oram aqui nessa noite. Há pessoas que oram aqui nesta noite. Deus capacita, usa em Tuas mãos, Senhor, nos faz ganhadores de almas para o Teu reino, nos faz ganhadores de almas para o Teu reino, e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite, por fé em Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Muito bem, quantos glorificam